Bem, vamos dar início a essa segunda sessão organizada pela ABA, nesse dia, que é um dia especialmente importante, porque é um dia que a gente está fazendo essa atividade, que é uma atividade a partir de uma articulação entre a ABA e a SBPC, na Marcha Virtual pela Ciência. Temos participado dessas marchas pela ciência desde o ano passado, para combater os desmandos e a desinstitucionalização que a gente está assistindo dos organismos que apoiam a ciência no Brasil. O ano passado fizemos uma série de atividades vinculadas ao Congresso, e nesse 7 de maio, hoje, a marcha vem assinalar a articulação entre conhecimento, compromisso político, responsabilidade ética e também solidariedade. E visa, sobretudo, chamar a atenção para a pesquisa científica e para a pesquisa, investigação e interação com os nossos sujeitos de pesquisa, o que no Brasil significa defender as universidades públicas e as instituições e os institutos públicos que concentram mais de 95% da produção científica realizada aqui. Hoje e agora, em particular, vamos dar início a uma sessão. Eu agradeço a Adriana Viana por ter organizado essa sessão, cujo título é Violência de Estado e Cidadania, o Covid-19 nas prisões brasileiras. Esse é um tema importantíssimo, da maior relevância e, infelizmente, bastante invisibilizado pela sociedade brasileira. Então, hoje vamos enfrentar essa temática, sem prometer que a gente consiga esgotar todos os problemas, mas a gente vai tentar, pelo menos, dar início a essa reflexão via virtual. E agradecer, além da Adriana, que fez a generosidade e a gentileza de organizar essa importantíssima sessão, agradecer aos convidados, ao Fábio Candotti, ao Fábio Malar, ao Luiz Eloy Terena, ao Martinho Silva, à Natália Damasio e à Patrícia Oliveira. Acho que eu falei na ordem errada, mas com isso passo a palavra para a Adriana Viana. Obrigada, Bebia. Não, a ordem da divulgação era alfabética, não é a ordem das falas. Então, eu começo agradecendo também e cumprimentando, né, a ABA por essa iniciativa tão importante na Marcha da Ciência. Bebia, Sérgio, obrigada aí pelo convite para organizar. Eu estou falando não só em meu nome, mas em nome do comitê da ABA, né, de Cidadania, Violência e Gestão Estatal, que é quem está produzindo esse encontro. Mais do que nunca é importante a gente trazer o nosso conhecimento acumulado, enquanto uma associação profissional de antropólogos, né, mas, sobretudo, o nosso modo peculiar de produzir conhecimento, que implica um determinado tipo de ética e um determinado tipo de relação, né, sempre em aprimoramento, sempre em desafios, né, para dentro para um espaço público, mesmo que seja um espaço virtual, onde questões candentes, questões, né, que afetam diretamente a vida das pessoas são colocadas. Nós tivemos agora há pouco, antes dessa sessão, uma discussão riquíssima, né, na mesa sobre educação, saúde e democracia, povos e populações indígenas, organizada pela CAI. É uma comissão que tem uma longa estrada na ABA, né, ao contrário desse recém-criado, dessa recentíssima criada comissão ou comitê. A motivação para nós formarmos essa comissão, Cidadania, Violência e Gestão Estatal, foi, por um lado, poder dedicar mais atenção a temas que nos parecem cada vez mais urgentes e viscerais, como o tema das prisões, né, e dos aparatos prisionais, de um modo geral, e das pessoas afetadas, impactadas por esses aparatos e experiências prisionais, mas também colocar em diálogo meticuloso e destacado a relação entre formas de violência que atingem diversas populações e que tem, nas práticas, nas agências e nos agentes de Estado, o seu motor.
Então, vários dos temas que a gente trata poderiam ser tratados nas diversas comissões da aba também, mas o que nos levou a criar, no ano passado, essa comissão foi uma tentativa de colocar isso mais enfaticamente em diálogo, né? Se a situação prisional já pode ser pensada como marcada e como promovendo violências e violações estruturais, como vem sendo discutido por diversos pesquisadores, mas, sobretudo, pelos movimentos de pessoas que passaram pelo cárcere, de familiares, de ativistas comprometidos com a agenda abolicionista, com a agenda do desencarceramento, no caso dessa situação que nós vivemos agora, da pandemia do Covid-19, o cenário indiscutivelmente se agrava de uma maneira drástica e dramática. Para dar conta disso e não me alongar, né, é que nós, dar conta é impossível, mas para começar essa discussão, nós convidamos aqui alguns pesquisadores, ativistas e profissionais que se dedicam um bom tempo a essas questões. Então, nós temos o prazer de contar aqui com a Natália Damasio, aí agora sim, na ordem das falas, que é advogada e membro do Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, do Rio de Janeiro, Patrícia Oliveira, integrante da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio, Fábio Candotti, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas e membro da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Amazonas, Fábio Malar, doutor em Sociologia pela USP e atualmente pós-doutorando do IMS-UERJ, Luiz Eloy Terena, advogado e antropólogo, assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e Martinho Braga Silva, psicólogo antropólogo, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ e membro da Comissão de Ciências Sociais Humanas da Abrasco. Então, agradeço imensamente a disponibilidade de todos e todas para virem discutir esse tema e começo passando a palavra para a Natália. Boa tarde, queria em primeiro lugar agradecer o convite, é super importante para a gente estar aqui falando sobre esse tema também, que é tão pouco discutido na seriedade com que merecia na maioria dos espaços. Então, parabenizar primeiro pela iniciativa. Acho que antes de qualquer ponto, é fundamental a gente explicitar quem é a população encarcerada no Brasil, né? São negros e negras, prioritariamente, em alguns estados indígenas, e colocar que essa população já vem sendo alvo de genocídio por diversas práticas, né? E a prisão é mais uma delas, mais uma dessas metodologias, né? E uma metodologia muito brutal. Quando a gente discute a questão do Covid dentro de unidades prisionais, a gente precisa falar de um colapso anterior da saúde, né? O debate do colapso de saúde fora das prisões é o debate que está posto com a pandemia, o receio disso acontecer e o que a gente vem enfrentando desde que se tem notícias de prisão é justamente esse colapso, falta de atendimento médico, falta de cobertura de atenção básica, impossibilidade de, não importa o quão grave seja o caso, ou quão complexo fosse o atendimento demandado, ainda assim eles terminam morrendo dentro de prisões, aqui do Rio especificamente, que é onde a gente atua, né? A gente lançou em 2018 um relatório chamado Colapso do Sistema de Saúde, que já estava indicando mesmo que a quantidade de mortes evitáveis por agravos na saúde era ostensivo aqui no Rio de Janeiro. 2016, 2017, a gente passa aí de 2 dezenas no ano, de 2 centenas no ano, e 3 centenas no ano seguinte. Tem uma pesquisa ótima da Fiocruz também que indica que esses números trágicos, né, colocando que só uma pessoa nesses 2 anos conseguiu chegar na rede extramuros e morrer num hospital, e não dentro do sistema prisional. Então, essa é a realidade concreta do sistema prisional, isso em celas superlotadas, com esgoto a céu aberto. O Rio de Janeiro tem uma superlotação aí que vai em torno dos 200%, 300%, a depender da unidade.
Em outros estados, como Pernambuco, isso consegue ser mais grave ainda, tem alas de unidade com mais de 1000% de superlotação, mas o estágio era esse, muitas mortes evitáveis acontecendo, contaminação de presos por tuberculose morrendo por caquexia derivada da tuberculose, com infecção HIV/AIDS, gerando óbitos em presos que são jovens, né? Porque também tem esse outro recorte, o etário, né? Presos são muito jovens. E esse era o cenário anterior. Também com problemas na declaração de óbito, com perícias ineficazes feitas pelo IML, mas já existe aí esse cenário global muito ruim. Eu acho que é importante a gente trazer até o massacre de Alcaçuz como um exemplo do quão trágico pode ser desaparecimento forçado, né? Que é um dos receios também no momento, por causa da portaria do CNJ-MS. Que Alcaçuz teve entre 19 e 21 desaparecidos, segundo o mecanismo nacional, não se sabe muito bem quantos, depois do massacre, justamente por esconderem corpos, terem um processo no IML de identificação muito problemática. Então, a gente já tinha um cenário pré-pandemia alarmante. E aí chega a pandemia no sistema. E aí todos esses problemas que já vinham se acumulando eclodem no sistema, né? Falta de transparência, por exemplo, que é uma das grandes dificuldades que não só aqui no Rio a gente vê, mas em outros locais, né? Que é a dificuldade de acesso à informação sobre o que está acontecendo dentro dos presídios, qual o fluxo de saúde que foi estabelecido, quantas pessoas estão doentes, sob que condições estão, se as pessoas estão sofrendo com outros agravos que estão aí no sistema prisional, como tuberculose, HIV, câncer, né? E todos esses outros problemas que já são parte, se esses problemas estão matando mais, se o Covid entrou e está aumentando muito o número de mortes. E todos esses dados são absolutamente lacrados, né, pelas administrações penitenciárias do Brasil afora. Nesse sentido, a transparência fica ainda mais agravada por ausência de teste. Há pouco tempo, inclusive, saiu uma notícia que faz esse apanhado a nível nacional, né? 0,1% da população prisional foi testada até agora. Aqui no Rio, a gente não tem, o mecanismo não tem certeza de quantos foram testados ou não. A gente sabe que alguns casos de óbito foram. Ao mesmo tempo, essa mesma pesquisa aponta que 5,5% dos presos está morrendo, né? Que é um índice, a baixa notificação somada com uma alta mortalidade da população prisional durante a pandemia. E aí, como um exemplo do que vem ocorrendo aqui no Rio, a gente teve um salto de mortes, né? Em algumas unidades especificamente, mas no sistema como um todo a partir de março, que são 70 mortes no total até o dia 2 de maio, das quais 46 aconteceram no período de março e abril e comecinho de maio. Então, é um aumento em relação a janeiro e fevereiro de duplicar, né, o índice. É o dobro de índice de mortalidade dentro das prisões. Aqui no Rio a gente tem 4 casos confirmados, que a gente tem a notícia. A Papuda ainda está fazendo testes, mas as outras unidades não. As familiares, ao mesmo tempo, com muita dificuldade, as visitas suspensas, a impossibilidade de você saber dos seus entes, né, próximos e queridos, impossibilita a impossibilidade também de fiscalização e monitoramento em loco, dificulta ainda mais a gente conseguir esses dados, mas no Rio, realmente, a situação que está posta é uma situação muito preocupante em relação a muitos índices ou indícios, né, de entrada do vírus dentro das prisões. Aqui ainda teve o corte da ida para o IML, isso é uma resolução, que é a resolução CEAP-CEPOL, completamente ilegal em relação a padrões internacionais, impedindo que a declaração de óbito fosse feita pelo IML,
ela passa a ser feita pelos médicos da própria SEAP, o que impede que sejam confiáveis esses dados. Um aumento de causas de morte indeterminada, né, com muita frequência do uso da palavra provavelmente X condição, provavelmente outra condição de saúde, mas que não dão certeza do porquê os presos estão morrendo em tanto volume, tão rápido, que é um mecanismo de esquecimento e apagamento dessas existências virulento e racista que está aí no decurso das histórias do sistema prisional, né? Se você pega aí o tempo da escravidão, já era exatamente esse o cenário. Então, o que a gente vê é um agravamento do genocídio, de forma geral, com riscos severos a partir da flexibilização dos corpos não reclamados e não identificados, que na SEAP estavam em torno de 8%, segundo essa pesquisa da Fiocruz, também desaparecerem, sem nenhuma transparência e que, por tal, uma certa dificuldade de que seja possível a incidência política. Agora eu vou deixar para os companheiros complementarem. Obrigada, Natália. Então, passo imediatamente a palavra para Patrícia Oliveira. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite e dizer que é muito importante a gente estar debatendo esse tema, né, nesse momento de Covid, e principalmente debater esse tema no momento que os espaços de privação de liberdade no Brasil andam com uma tensão muito grande. Primeiro, pela falta de visita, segundo, pela falta de informação dos familiares, né? Como a Natália falou, aqui no Rio de Janeiro, o sistema tem tido mortos por Covid, e isso deixa todo mundo tenso, porque as visitas foram suspensas, mas as pessoas acabam não tendo informação porque não se tem um meio de comunicação oficial com os privados de liberdade e suas famílias. Então, as famílias só conseguem colocar custódia, que o sindicato vem pedindo para suspender as custódias, porque o sindicato entende que as bolsas podem estar levando o vírus para dentro da unidade prisional. Então, tem esse questionamento também, porque as famílias entendem que tem que continuar dando alimentação, até porque a alimentação que é dada pela Secretaria de Administração Penitenciária, ela não é adequada. Isso seja aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Muitas vezes chega uma comida estragada e ela não é uma comida que muitas vezes dá para comer. Então, os presos acabam comendo mesmo assim, mas que eles sobrevivem mais com tudo que o seu familiar leva para dentro do sistema. Então, tem esse tensionamento e essa preocupação de já não ter visita, e aí o sindicato está pedindo para não colocar as bolsas, porque nem todos os agentes têm equipamento de segurança. Isso também é um outro tensionamento, porque o sindicato fala uma coisa, a administração penitenciária fala outra. Isso é em todo o Brasil. Então, o que também acaba deixando os familiares muito tensos, né? E aí, para falar uma outra coisa também, existe frente estadual em alguns estados, e tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. E nesses últimos dias, o que a gente tem visto, a gente tem conversado e a gente tem percebido, são vídeos que vêm chegando, que todo mundo sabe que é ilegal ter celular dentro do sistema prisional, mas em algumas situações tem chegado os vídeos, e aí chegou um vídeo dois vídeos do Rio de Janeiro, um vídeo de Minas, da Nelson Hungria, um do Piauí, um do Maranhão, e todos os vídeos falavam a mesma coisa. Qual era a reclamação dos vídeos? A comida estragada, a falta de atendimento médico, a falta de levar os presos que estavam passando mal para atendimento médico, tudo aquilo que a gente já ouvia antes do Covid. E com o Covid só veio a piorar. Então, esses vídeos vieram circulando, né, através de familiares, que deixou muito mais tenso eles, porque as pessoas foram gravando e foram falando, né? E a gente sabe que esses presos que gravaram esses vídeos, com certeza eles vão sofrer processo do CPC, eles vão ter um novo processo porque telefone dentro do sistema é ilegal.
Mas isso foi uma forma também deles chamarem e mostrarem o que estava acontecendo dentro do sistema. Então, eles gravaram um vídeo, porque como nenhuma unidade prisional, nenhuma Secretaria de Administração Penitenciária tem transparência para publicar lá, olha, está acontecendo isso. No Piauí, se eu não me engano, tem chamada visita por teleconferência, mas tem sempre um agente penitenciário do lado, e aí as pessoas não podem falar tudo o que vem acontecendo. E como não se entra dentro do sistema, com certeza as agressões, as violências continuam acontecendo dentro do sistema. Isso não vai, né, porque está no Covid que parou. É que agora não se tem informação, porque não se chega dentro do sistema. Os órgãos não podem fazer fiscalização, o Ministério Público não vai lá, o Tribunal de Justiça, muitas vezes, e aí é em todo o Brasil, seja no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, sempre vai no mesmo discurso da administração penitenciária. Se o secretário disser isso não aconteceu, os juízes da vara de execuções penais acabam sempre comprando o discurso e reproduzindo o discurso dos secretários de administração penitenciária. Então, os presos e seus parentes, muitas das vezes, os presos entendem que só quando eles fazem rebelião é que eles conseguem chamar a atenção. Por isso que aconteceu a rebelião que aconteceu em Manaus. Por quê? Porque sempre vem na mesma coisa. Eles só conseguem ser ouvidos, ser escutados, ou conseguem alguma coisa quando tem uma rebelião, porque aí todo mundo volta o seu olhar para a rebelião. Então, a rebelião também é uma forma de chamar atenção para o que vem acontecendo dentro do sistema prisional. Isso seja no prisional ou no socioeducativo. Eles só fazem isso realmente quando eles já não têm mais nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de que nada aconteça. E aí eles fazem rebelião para chamar atenção, porque aí todo mundo começa a falar do sistema prisional. Então, é importante destacar isso, porque todo mundo sabe o que acontece. O CNJ sabe o que acontece, né? O DEPEN sabe o que acontece dentro do sistema, mas não se tem uma atitude aberta, uma atitude clara de que, olha, não vamos permitir isso, não vamos fazer isso. É a mesma coisa a alimentação. Deus e o mundo sabem que a alimentação do sistema prisional ela chega estragada. Deus e o mundo. Então, também não se tem uma política para a verificação dos contratos de alimentação. Aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, já teve o Rei das Quintinhas, Jair Coelho, Rei das Quintinhas, que até morreu. Todo mundo sabia que ele desviava dinheiro, todo mundo sabia. E aí depois teve um escândalo, e aí ele ficou preso um bom tempo, e aí vamos melhorar. Nunca melhorou. A comida continua chegando estragada. Então, assim, se paga também por um valor de alimentação que não é a alimentação adequada. Se paga uma quentinha boa, mas você recebe uma quentinha estragada. Esse dinheiro também não é descontado. Então, o que falta também é as pessoas entenderem que elas amanhã elas podem estar do outro lado do sistema prisional. Eu sempre falo isso para várias pessoas, que ninguém está livre de ser preso. Então, assim, você tem que pensar que o sistema prisional está muito ruim, mas que amanhã você pode estar lá dentro. Você imagina que aquela pessoa que nunca botou o pé dentro do sistema prisional, ela tem que acordar de manhã cedo na hora do café às 7 horas da manhã, depois ela tem que tomar um café, depois é uma cela com várias pessoas, depois ela toma um banho frio, ela toma um café frio, porque não pode esquentar, e aí depois vem, alguns fazem aula, fazem atividade elaborativa, muitos não têm. Né? Então, assim, é bem complicado. Por exemplo, os deputados daqui do Rio, quando estavam privados de liberdade, para eles eram bem complicado, porque eles era uma vida que eles não tinham. Né? Então, as pessoas precisam entender que elas podem construir um sistema prisional diferente. Elas podem contribuir para um sistema prisional mais digno, né? Já que, perante os olhos da lei, quem comete um delito, ele tem que pagar uma sua pena. Então, assim, mas as pessoas não estão ali privadas dos seus direitos, elas são privadas de liberdade, elas não estão privadas dos seus direitos de água, alimentação, convivência com a família, elas não estão privadas desses direitos, elas só estão privadas de liberdade. Então, como é que você quer ressocializar uma pessoa se você bate nessa pessoa, se você não trata essa pessoa bem?
E aí depois, não, essa pessoa vai voltar para a sociedade. Essa pessoa vai voltar para a sociedade, sim, mas a pessoa vai voltar para a sociedade com uma marca de que ela ficou presa e de que ela não se ressocializou. Por quê? Eu sempre digo que toda ação tem uma reação. A mesma coisa, se vier me bater, eu vou bater também. Então, você precisa entender isso. Como é que você quer tratar aquela pessoa e depois aquela pessoa vem para a sociedade? Que sociedade é essa? Que a sociedade hoje em dia, antigamente, você via um defunto, uma pessoa morta ali, você ia lá, botava um lençolzinho branco, botava uma vela. Hoje em dia, o defunto está ali, você nem quer saber quem é o defunto. Você pega a foto da pessoa morta, manda para a mãe, manda para a família, ainda faz um monte de coisa, você nem respeita o sentimento alheio. Então, para terminar, é isso. Mas acho que a gente precisa pensar em que sociedade a gente está construindo. Em que sistema prisional a gente está deixando acontecer e a gente está fechando os olhos. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada, Patrícia. Então, vou passar a palavra para o Fábio Candotti. Fábio. Agora sim, liguei meu microfone. Boa tarde a todas e todos. Eu vou fazer minha fala aqui, tentar, como é a marcha da ciência, eu sou pesquisador, tentar fazer uma fala aqui, e agora nesse momento muito mais, pela situação, muito mais militante que pesquisador, mas eu fiz um esforço um pouco de tentar cruzar as coisas. Enfim, queria dizer assim, primeiro, a situação carcerária do Amazonas, ela se tornou muito famosa nacionalmente por conta de massacres protagonizados por presos que aconteceram entre 2017 e 2019. E aqui, desde 2017, a gente tem alertado que o mais importante naquele momento era menos a ascensão de uma facção criminosa, como a Família do Norte, do que a ascensão de uma narrativa a respeito do que é crime e prisão aqui, muito ligada, justamente, que coloca a questão da guerra entre facções e, ao mesmo tempo, reduz a discussão de prisão a isso e a disputa por rotas de tráfico, controle de fronteiras, numa região considerada desabitada, carente de vigilância, etc. No nosso ponto de vista, isso eu falo porque a gente publicou um artigo, eu falo da minha Ítalo Siqueira, em 2017, essa narrativa, de certa forma, apaga, ainda que não de maneira perfeita, a relação de força mais central, que é aquela entre a maquinaria, a polícia, a justiça e prisão e as pessoas presas. E apaga, por exemplo, que o número de pessoas presas geridas pelo sistema carcerário do Amazonas, entre encarcerados, tornozeleira, etc., saltou de 2.000 para 12.000 nos últimos 20 anos. Um crescimento, como todo o país, acompanha o crescimento, por exemplo, do mercado de drogas e outras coisas. Enfim, essa maquinaria, do ponto de vista acho que de muita gente, é parte muitíssimo importante, maquinaria maior de gestão de vida e morte das classes populares. E, nesses termos, ela tem a ver, de certa forma, com uma política de gestão do sofrimento e corporal efetivo, e essa me parece uma chave muito importante para compreender a situação carcerária. Algo que já vem sendo trabalhado pelos pesquisadores e que tem a ver com uma certa gestão do limiar entre a vida e a morte. Quanto a isso, desse ponto de vista, janeiro de 2017 é um marco importante para o sistema carcerário amazonense, não por causa de uma facção, mas por conta da resposta imediata do Executivo Estadual, a gerência da administração penitenciária, que já não era mais submetida à Secretaria de Justiça, para a Polícia Militar. Algo que acontece junto com uma sequência de apoios de uma Força Tática Nacional enfrentando situações de crise. Esse acontecimento, que não é exclusividade amazonense, me parece ser um salto muito importante na história recente do sistema carcerário. Um salto, inclusive, no seu nível de ilegalidade, de caráter de exceção legal, que se expande para a dimensão administrativa, que muda a maquinaria polícia, justiça, prisão, pois a polícia se encontra nas duas pontas, a PM prende, cuida de presos, enfim, e agora, logicamente, falando também com um belo salto na potência da velha soberania carcerária. A partir de então, vou dizer assim, a frase de um dos PMs administradores da Secretaria de Administração Penitenciária, dita uma familiar de presos, eu acho que resume bem a história. Diz assim: quando a massa erra, o Estado avança. Se a gente pensar nos acontecimentos mais escandalosos e espetaculares que aconteceram desde 2017, essa massa errou
pelo menos 3 vezes, com morte de agente penitenciário em 2018, com outro massacre de presos em 2019, e agora, sábado passado, com uma revolta em um dos presídios. Isso ainda pontuado por erros menores, que a administração penitenciária, às vezes, faz questão de publicizar, às vezes não. Né? Por exemplo, fez questão de publicitar recentemente um túnel cavado, um arremesso de celulares, que eu vou voltar, tem tudo a ver com a situação da revolta recente que teve aqui no sábado. E aí eu chego no meu ponto principal, o que me parece ser agora, que é a conexão entre essa gestão cotidiana do sofrimento carcerário, que inclui a vida de familiares, com a gestão da informação. Enfim, algo que se mostrou absolutamente central nos últimos meses de pandemia. Eu acho que, como está claro no que as pessoas falam, eu estou também falando, imaginando que tem gente que está assistindo que não está em contato com o que é a questão da prisão. As prisões não são máquinas que excluem absolutamente, né, separam totalmente pessoas do meio de fora, né? Ou seja, elas estabelecem uma gestão da relação dentro e fora através, por exemplo, aquilo que o Rafael Godoy chamou de vasos comunicantes, bastante interessante chamado fluxos em cadeia. Por exemplo, a relação de comunicação entre familiares e presos é muito central, por exemplo, para fazer a justiça funcionar, para os processos andarem, para o abastecimento da prisão com mantimento de todos os tipos, né? Através de visitas, enfim. E através desse fluxo de informações, de certa forma, modula-se o sofrimento psíquico, físico, corporal e afetivo. No Amazonas, a gente tem uma situação bastante exemplar e talvez muito parecida com a maioria do Brasil, talvez mais parecida do que, às vezes, com situações como o Rio e São Paulo. Primeiro, porque é importante considerar que aqui, como em muitos lugares do Brasil, a gente não tem organizações de direitos humanos atuantes no sistema carcerário. A gente não tem nem associação de familiares registrada, ainda que tenhamos familiares muito atuantes, mas não registrados. A frente que a gente acabou de criar lá, talvez seja a primeira organização, pelo menos nos últimos anos, que atua forte, está tentando forte aqui, junto ao sistema carcerário. Então, a gente também, além disso, não tem órgãos de fiscalização muito ativos. Isso também é muito comum em outros lugares, mas a gente não tem um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura como no Rio de Janeiro. A gente tem um comitê de prevenção, a gente tem um grupo de monitoramento e fiscalização, tem uma comissão de direitos humanos na Assembleia Legislativa, tem uma defensoria de direitos humanos, mas, sinceramente, a gente não tem podido contar. Enfim, para completar, acho que nos últimos 3 anos, com a gestão da PM, começou a ter um trabalho de controle da fiscalização. Vocês estão me ouvindo? Parece que está instável a conexão. Então, tá. Nos últimos 3 anos, o trabalho de controle de fiscalização se intensificou ao ponto de impedirem essa gestão da PM, a entrada de juízes, a comunicação de defensores de direitos humanos com presos, enfim, qualquer tipo de fiscalização de sociedade civil, a não ser do mecanismo nacional que conseguiu entrar e acabou de publicar o relatório na segunda-feira. Quem tiver interessado, eu recomendo muito que dê uma olhada nesse relatório do mecanismo nacional, que é uma bomba. Então, vejamos agora, a partir disso, eu acho importante colocar, eu acho que ilustra bem o que eu estou falando, as denúncias que as familiares vêm apresentando há pelo menos mais de 1 ano à Justiça Amazonense. Primeiro, em relação às atividades próprias das próprias familiares. Teve suspensão de entrega de mantimentos, teve suspensão de entrega de medicamentos, suspensão de alimentos durante visitas, de modo que as mulheres passam fome e comem aquilo que os presos guardam, dificultação da entrada, de fazer visitas na entrada da estrada, tecnologias de revista que não substituem umas às outras. Então, antigamente tinha só o portal, né? Que, como tem aeroporto, essas coisas, agora tem portal, tem bastão, que é a raquete, tem body scan e tem banco, né? E as coisas são somadas, e ainda assim tem revista vexatória. E retorno de mulheres não podem entrar quando aparecem manchas, etc. Em relação à situação de presos, teve um processo de redução de tudo: alimentação, água, material de limpeza, higiene, remédio, atendimento, comunicação, maior controle do uso de celulares. 8 minutos agora. Enfim, tranca de celas com parafuso grosso, de modo que se tiver incêndio os caras não saem. Intensificação de castigo, com castigo coletivo de pavilhões inteiros, unidades inteiras com faltas individuais.
e considerando castigos por pequenos protestos, por exemplo, para atendimento médico, com entrada de intervenção armada, né, e uso de munição não letal, isolamento de pavilhões inteiros, quase sem água, alimentação reduzida ao limite, sem atendimento médico, medicamentos, sem atendimento jurídico, sem visita e sem energia. Os caras estão, agora, inclusive, semana passada, tiraram a fiação da unidade penitenciária de Praquequara, que teve a revolta. E também tiraram os ventiladores. Vocês podem imaginar o calor que faz aqui em Manaus. Enfim, tudo isso mantendo-se a velha precariedade de atendimento em geral das unidades. E isso tudo com um preso, o maior valor do Brasil, né? A gestão privada, que recebe R$ 5.400 por preso para gerir dessa maneira. Ao mesmo tempo, né, a SEAP mantém uma política de propaganda ativa, mostrando reformas, chegada de equipamento, novas parcerias, colaboração com defensoria, imagens de locais limpos, pintados, funcionários sorrindo, esse tipo de coisa. Indo para o final, a questão, me parece, é como tudo isso se intensificou desde 13 de março, quando o governo estadual começou a tomar medidas de controle de fluxo na cidade. Nas prisões, a primeira medida foi a suspensão de visitas, como em todo o Brasil, de visitas de familiares e atendimento jurídico. E a segunda medida foi apresentar relatórios e lançar propaganda quase diária, mostrando que estão seguindo todos os procedimentos de prevenção do contágio dentro das cadeias. Tá? Então, eu ia ler aqui essas medidas de prevenção, que são assim, exaustivas, né? Não dá tempo. E, enfim, foi a primeira administração também a instalar as televisitas assistidas, quando os presos podem falar com suas familiares, na verdade, por 1 a 2 minutos, e quando começa a denunciar a situação lá dentro, a ligação é cortada, né? E, enfim, botaram os presos para trabalhar, para produzir máscaras e álcool em gel. Enfim, concluindo, assim, a SEAP, segundo a sua própria propaganda, o que ela apresenta, inclusive, como dados para a justiça amazonense, parece que o melhor lugar de Manaus para se estar agora e do Amazonas é uma penitenciária, né? Porque ela afirma que não falta nada e todos estão protegidos. E, ao mesmo tempo, recusam sistematicamente a fornecer informações ao Comitê de Acompanhamento do Covid, eu faço parte desse comitê, nem a lista nominal completa de pessoas de grupo de risco, nem nenhuma situação no interior do Estado. Agora, a gente teve 2 rebeliões no interior do Estado, em Parintins e Atalaia do Norte. E, enfim, voltando, por fim, eu vou pedir só mais um minuto, a rebelião de sábado, né, para ver como a gente está funcionando isso em tempo real agora, todas as denúncias dos presos da rebelião de sábado são aquelas mesmas denúncias de familiares e aquelas que aparecem no relatório do mecanismo. E a Secretaria, mais uma vez, impede a comunicação de presos com os direitos humanos e quadro de justiça durante a rebelião. Apresenta uma lista de presos feridos, todos do pavilhão de trabalhadores que foram feitos reféns. Não comunica à justiça os presos que foram enviados aos hospitais, que não são esses presos feridos. E afirmam ainda que podem cuidar de 48 presos numa enfermaria de uma unidade destruída. E não permite que ninguém seja levado ao ML, né? E, enfim, não noticia nenhuma morte, né? Usando, ao mesmo tempo, a mídia para poder dizer que a rebelião tinha a ver com fuga. Enfim, do ponto de vista das familiares, ninguém sabe se está vivo ou está morto, né? Não sabe se houve quem foi transferido, houve uma transferência em massa, a gente sabe. Enfim, o que eu queria dizer assim, as medidas de isolamento durante a pandemia estão sendo para nós aqui, eu acho que no Brasil inteiro, fundamentalmente a introdução de novos mecanismos de controle de informações, o que permite uma intensificação da produção de sofrimentos e de adoecimentos e potencialmente de mortes não contadas, como as pessoas aqui já estão falando no Rio de Janeiro, na forma, inclusive, de desaparecimentos. E, por fim, em Manaus, até o momento, a prisão parece ser o lugar mais seguro, porque a cidade está explodindo de casos de Covid e temos só um caso registrado dentro das penitenciárias, na verdade, um preso que, segundo a SEAP, pegou o Covid no hospital e se encontra ainda no hospital, né? Nenhum preso teria sido contaminado por Covid. Enquanto isso, 2 outras rebeliões aconteceram no interior, justamente em função de casos de Covid que os presos estão denunciando. Enfim, essa é a minha contribuição. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Fábio. Passo, então, para o Fábio Malar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar pela, enfim, organização do evento e agradecer pelo convite. A minha intervenção ela possui 2 eixos principais. Primeiramente, eu vou apresentar um caso recente
ocorrido no sistema carcerário do Rio de Janeiro, e em seguida, tomando esse caso como uma espécie de fio analítico e descritivo, eu vou tentar tecer algumas reflexões sobre o cenário atual. Vale destacar que boa parte desses argumentos, eles estão em um artigo recém-publicado no Le Monde Diplomatique, feito em parceria com o Fábio Araújo, pesquisador da Fiocruz, mas vários desses argumentos também ressoam em pesquisas presentes e passadas de todo um coletivo de pesquisadores que vem se debruçando sobre o aparato carcerário. Indo direto ao ponto, eu vou então descrever num primeiro momento o caso, né? Em 20 de março de 2020, em pleno contexto de pandemia, Igor Nogueira do Nascimento partiu do presídio Ari Franco, em Água Santa, em direção à unidade Paulo Roberto Rocha, situada no complexo de Jericinó. Transferido de uma cadeia que, à época, possuía ao menos 17 casos suspeitos de sarampo para uma prisão que, um ano antes, em abril de 2019, computou casos de meningite meningocócica com ao menos um óbito confirmado, o jovem, de 22 anos de idade, que nem sequer havia sido julgado, faleceu no mesmo dia. Para os parentes do rapaz, que estava muito mal, sentindo muita falta de ar durante a transferência, a notícia da morte, como se não bastasse por si mesma, trazia consigo uma série de traços de horror. Entre inúmeras ligações, idas ao complexo e informações desencontradas, a dor da morte, pouco a pouco, se somava à angústia por não conseguir retirar o cadáver de dentro do presídio. Conforme nos relatou um familiar do jovem, aspas, um jogava para o bombeiro, o outro jogava para o IML. Junto com a impossibilidade de enterrar o corpo, e aqui eu queria sublinhar que continuava preso mesmo depois de morto, confluiu a total desinformação sobre a causa da morte, materializada na certidão de óbito como, aspas, causa indeterminada. Somente em 25 de março, portanto, mais de 96 horas depois do óbito, Igor Nogueira do Nascimento foi sepultado. Bom, desses breves apontamentos, eu gostaria de puxar algumas linhas que, digamos, os expandem. Primeiro, o fato do rapaz ter sido transferido de uma cadeia com sarampo para uma unidade que um ano antes possuía casos de meningite meningocócica. Se em 2020 o presídio Ari Franco sofria com sarampo, em 2011 os presos sofriam com doenças de pele do estômago. Do mesmo modo, se em 2019 a unidade Paulo Roberto Rocha tinha casos de meningite meningocócica, em 2015, segundo um relatório da Defensoria Pública numa inspeção, os presos enfrentavam um surto de sarna. Um primeiro ponto, portanto, que eu gostaria de sublinhar é essa relação entre prisão e doenças, tendo em vista que as próprias condições de existência aos quais são confinados presos e presas operam como fatores de propagação das enfermidades. Privação alimentar, racionamento de água, superlotação em espaços sem ventilação, acúmulo de lixo, ausência de medicamentos e médicos, falta de produtos de higiene e limpeza, proliferação de insetos e roedores. São essas condições abomináveis e que são inerentes à própria existência das prisões que fazem com que os cárceres sejam espaços de morte, nos quais se desenrola um massacre silencioso. Segundo um levantamento da Defensoria Pública, se em 1998 as prisões do Rio de Janeiro registraram 26 mortes por doenças, em 2017 o número saltou para 266, um aumento, portanto, na casa de 923%. Dentro desse escopo, eu gostaria de destacar aqui e propor uma reflexão com vocês sobre um recorte realizado pela instituição acerca de 83 óbitos entre 2014 e 2015. Conforme a análise dos laudos cadavéricos, 53 presos faleceram de tuberculose ou pneumonias, com um detalhe importante. Desses 53, 35 tinham idade inferior ou igual a 40 anos. Ademais, e aqui reside um dos traços mais macabros do estudo, 30 dos 83 mortos apresentavam caquexia ou desnutrição. Essa imagem indigesta e brutal dos caquéticos sugere, portanto, a produção de um estado gradual de decomposição, efeito do que eu venho nomeando como uma política do definhamento. No momento em que se observa a disseminação do novo coronavírus por todo o país, esse massacre, ao que tudo indica, tende a ganhar velocidade. Nesse cenário, as orientações para prevenir a Covid-19 nas prisões, por exemplo, as que estão impressas na resolução número 736, entre a Secretaria Estadual de Saúde e a SEAP, tais como a manutenção de ambientes ventilados e a higienização das mãos, são de uma ironia atroz. Afinal, é impossível lavar as mãos com racionamento de água. E é impossível ter qualquer tipo de ambiente ventilado com celas onde tem 50, 60 presos.
Da mesma forma, a definição de grupos de risco, aos quais devem ser direcionados os esforços do desencarceramento, me parece totalmente insuficiente. Se a gente retorna para os 83 mortos analisados pela Defensoria, mais da metade, 48 presos, tinham idade inferior ou igual a 40 anos. No caso de Igor, como nos relatou um familiar, ele não tinha nenhuma doença pré-existente. Diante da situação das prisões, portanto, todos figuram como grupo de risco, de modo que a única medida preventiva central a ser adotada seria uma política massiva de desencarceramento. Por fim, e aqui eu encaminho para minhas últimas considerações, eu gostaria de abordar um segundo ponto que se refere às mudanças recentes no fluxo dos mortos. Eu não vou me estender muito aqui, inclusive porque a Natália já fez algumas menções, mas eu estou me referindo sobretudo à resolução conjunta número 10, entre a Secretaria de Estado de Polícia Civil e a SEAP, através do qual o IML suspendeu as autópsias em presos vítimas de morte natural, o que significa que, na prática, os médicos da SEAP são responsáveis por atestar essas mortes por causas naturais, ou seja, o aparato carcerário que passa a definir as próprias causas da morte, sendo que os corpos, já com as declarações de óbito, serão enviados para o IML apenas para retirada da família. Ao que tudo indica, e aqui eu retomo o fio condutor da história do Igor, a demora para a liberação e o sepultamento dele reverbera essas mudanças, principalmente porque essa resolução foi publicada apenas alguns dias, salvo engano, 5 ou 6 dias depois da morte do rapaz. Nesse sentido, todo o processo nefasto que caracteriza o caso sugere contornos do novo fluxo antes mesmo da sua regulamentação, bem como um impasse envolvendo as diferentes instâncias estatais. Não é por acaso que, por meio de uma nota, a Polícia Civil dissera, aspas, em caráter de excepcionalidade, até a publicação da resolução, o IML atestou a morte de Igor no próprio hospital penitenciário e o corpo foi encaminhado ao IML para ser liberado para os familiares. De fato, ao que parece, trata-se de uma espécie de entremeio, ou seja, nem o antigo procedimento, nem o novo propriamente dito, mas a emergência da resolução na ponta, sendo fabricada no tempo da urgência, junto à pandemia, aos mortos e aos impasses administrativos. Essa resolução, que, como eu disse, discorre sobre a competência da definição da causa-mortes, tende a aprofundar as subnotificações e o encobrimento das causas de morte, algo que, inclusive, como bem mencionado pela Natália, já se passa no sistema prisional carioca há tempos, mas essa reflexão pode ser estendida para o sistema prisional brasileiro como um todo. Ademais, essa resolução se soma a uma portaria recente firmada entre o CNJ e o Ministério da Saúde, que estabelece novos padrões para o sepultamento e a cremação de corpos, no caso de mortos com ausência de familiares ou pessoas conhecidas. No contexto carcerário, e esse me parece o ponto, ambas fomentam um perigoso campo de indeterminação em relação à morte, ainda mais quando a gente já sabe da dificuldade imensa dos familiares para encontrar os seus parentes no sistema, ou mesmo tendo-se em vista casos de presos sepultados sem o consentimento da família. Há poucas horas, antes de participar do encontro, eu ouvi uma notícia no Globo, salvo engano, afirmando que o CNJ parece que elaborou uma nova proposta em relação a essa portaria, com a obrigação de que presos e presas mortas em presídios sejam submetidos às autópsias pelos IMLs. Todavia, na medida em que essa proposta não foi ainda assinada pelo Ministério de Justiça, a portaria anterior segue vigente, né? Portanto, acho que tem um ponto aí que a gente está atento a isso e acompanhar os desdobramentos disso que está se passando agora, né? Seja da perspectiva da produção de mortes pelo novo coronavírus, ou dessas novas camadas de opacidade no fluxo dos cadáveres, o Estado acelera a fabricação de óbitos, abrindo espaço para futuros desaparecimentos. O registro que surge nos atestados de óbito como causa indeterminada, e esse foi o caso do Igor, tem a sua determinação na prisão e nos agenciamentos que ela produz com o sistema de justiça, com o aparato policial e com o sistema de saúde. A causa-mortes, portanto, é determinada. Quem matou Igor Nogueira do Nascimento foi a prisão. E aqui eu encerro. Obrigado. Obrigada, Fábio. Então, eu passo para Eloy, Luiz Henrique Eloy. Bom, olá a todos e todas. Boa tarde para vocês que estão no Brasil. Aqui eu estou na França, que já é boa noite, né? Que já são 22 horas e 20 minutos. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o convite,
né, na pessoa, especialmente da professora Adriana Viana, cumprimentar toda a diretoria da ABA, né, por estar promovendo este debate em nome da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, agradecer muito o convite e dizer que também nós lá estamos muito preocupados com este tema, né, quer dizer, a questão de justiça criminal e povos indígenas no Brasil foi tema, inclusive, de um recente livro que nós organizamos, justamente para trazer este debate, né? Quer dizer, dos detentos indígenas que são ainda mais invisibilizados, né, no sistema carcerário. Nós temos, pelo menos, duas questões centrais quando se trata da questão do indígena. A primeira é o que diz respeito a pensar a administração pública brasileira e a relação com os povos indígenas, né? Nós temos, às vezes, um olhar muito viciado de olhar para esse setor especificamente e olhar apenas para a questão territorial, né? E como isso foi se dando ao longo do tempo, especialmente legislações que foram sendo baixadas. Quando, na verdade, isso é um tema muito recorrente, um tema muito antigo, inclusive, né? A questão de prisões de indígenas, de lideranças indígenas, né? E que vai desembocar também num tema muito recente, que é a questão da criminalização. A outra questão é a gente tirar esse véu, né, de um pensamento viciado que as pessoas têm de que o indígena ele é inimputável, né? Que os indígenas eles podem fazer o que quiser, como é muito corrente na linguagem das pessoas, de muitas pessoas dizer, os indígenas podem fazer o que quiser, que eles são tutelados, são inimputáveis e nada acontece. Quando, na verdade, não é isso, né? Nós temos um número muito grande de indígenas que são processados e são condenados e têm os seus direitos e garantias fundamentais inobservados. Então, a partir disso, eu trago muito a realidade do estado de Mato Grosso do Sul, que é o estado em que eu tenho um maior contato, né? E que é também um dos estados, até pelos dados de 2017, é o estado que possui maior índice, né, de encarceramento em relação, proporcionalmente, à sua população. E aí, nesses índices, está justamente os indígenas. Eu fiz questão de levantar o último dado que a Agência Penitenciária do Estado apresenta é de 359 indígenas presos, né? Isso até o último dia do mês de março, né? E a maior parte desses indígenas, cerca de 43%, são indígenas que estão sob prisões e estão sendo processados, ou seja, são prisões provisórias, né? Prisões que ainda não têm uma sentença condenatória transitada em julgado. E uma das coisas que é fundamental levantar também, e que no ano passado, desse aspecto, né, eu cheguei a analisar 87 processos, uma coisa que nós observamos muito, por exemplo, é como as garantias fundamentais dos indígenas eles não são observados. E aí eu cito, por exemplo, a questão do intérprete, né, do indígena que não tem a língua portuguesa como seu idioma materno, né? E no caso do Mato Grosso do Sul, nós vemos isso muito claro em relação aos Guarani Kaiowá, né, que são presos, que são processados e são condenados, e eles passam tanto na fase da instrução policial quanto da instrução judicial, né, sem ter a mínima garantia do direito à defesa, ao contraditório e à ampla defesa, né? E aí essa questão da língua ela é fundamental. Uma outra questão também que nós percebemos é como esses indígenas também não são assistidos, né, por advogados. A grande maioria não são assistidos por advogados na fase judicial, como muitas pessoas não são, e também existe a ausência disso na questão da fase judicial, né? Nem advogados, nem defensoria, nem procuradoria especializada da FUNAI. Acaba entrando, na verdade, geralmente um advogado ad hoc, nomeado especificamente por algum ato específico para acompanhar esses indígenas.
E nesse contexto e ainda, né, reforçando, falar da questão indígena, nesse contexto tem a questão também do nobis in idem, né, quer dizer, muitos indígenas, muitas comunidades indígenas têm as suas formas próprias de aplicação de pena, quer dizer, têm os seus direitos próprios, né, e às vezes muitos indígenas eles são penalizados tanto em suas comunidades, pela lei da comunidade, pelo regimento interno, e depois também são penalizados novamente pela justiça do branco, né? E, por fim, é o regime especial de cumprimento de pena, que a gente tem uma previsão no Estatuto do Índio, que é um estatuto de 73, que em muitas de suas partes estão totalmente ultrapassadas, mas que nesse aspecto foi recepcionado pela Constituição Federal, né? Justamente quando prevê um regime especial de cumprimento de pena, de semiliberdade, e que prioriza aí justamente esse aspecto, né, de ter o contato com a sua família, de ter o contato com a sua comunidade. Em 2019, o CNJ baixou a portaria 287, a resolução 287, que traz várias dessas previsões, né, de garantias fundamentais, questão de língua, intérprete, laudo antropológico, né, fundamental. E também, nesse contexto de pandemia, nós estamos muito preocupados, e inclusive o CNJ baixou agora em março, né, a outra resolução, a 62, e que reconhece o indígena também como um grupo vulnerável, né, e aí traz algumas recomendações, dentre elas justamente rever as prisões provisórias, né, e ver também a possibilidade de concessão antecipada desse regime de semiliberdade. É lógico que isso é uma grande dificuldade fora da pandemia e dentro da pandemia para os magistrados, né, que tem ainda uma visão muito preconceituosa e muito racista, né, em relação aos indígenas. São poucos os estados que têm dados específicos sobre os detentos indígenas. Muitos indígenas passam, inclusive, desapercebidos pelas estatísticas, porque, às vezes, o servidor público ainda tem esse olhar viciado do fenótipo indígena, né? Então, se o indígena não tem muita, como se diz, a cara de índio, né, ele acaba não sendo classificado como índio, então acaba sendo classificado como pardo, enfim. Então, existe muito essa dificuldade. Hoje, em Mato Grosso do Sul, eles têm essa identificação, né, depois de uma provocação também da sociedade civil, aliada a uma pesquisa que foi elaborada também no âmbito da academia, mas mesmo assim muitos indígenas acabam não sendo identificados, né? O próprio Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, quando apresenta os seus relatórios, né, e vai fazer o recorte, né, de raça e etnia, não aparece, né? Pelo menos até onde eu vi, não cheguei a encontrar o recorte indígena, né? Então, isso vai depender muito de estado para estado. Além de Mato Grosso do Sul, eu não tenho dúvida, né, o estado do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul são outros estados que detêm uma população carcerária indígena significativa. Esses crimes, né, como dizer assim, esses crimes que são tipificados, eles estão muito relacionados também com o contexto social, né? E aí a gente analisando os tipos penais aliado às circunstâncias sociais do crime, a gente consegue perceber muito isso, especialmente no caso de Mato Grosso do Sul, quando a gente vê que as cidades que possuem o maior número de detentos indígenas são justamente as cidades que concentram o maior número de conflitos, né, por terras indígenas. Quer dizer, a questão do conflito territorial é muito presente e que está aliada também à questão do racismo, né, a presença de indígenas no contexto dessas pequenas cidades do interior de Mato Grosso do Sul. Isso é uma coisa importante, que se a gente olhar apenas para as condutas dos crimes, né, você vai pensar, são indígenas que estão roubando, que estão brigando, estão se matando entre eles. Não. A gente precisa olhar para os contextos sociais para poder entender, né, como essas relações elas acabam
também entrelaçadas. Isso, e agora, no contexto da pandemia, a gente tem feito um esforço muito grande, e aí em parceria, em articulação com as defensorias públicas, né, da União e do Estado, no sentido de buscar, né, no caso dos povos indígenas, existe muito essa preocupação. Por exemplo, Miranda, uma cidade do Mato Grosso do Sul, onde tem território terrena, o primeiro caso de Covid apareceu justamente dentro da delegacia, né, por conta de alguém que foi detido, uma pessoa que era originária do estado de São Paulo e foi detida ali, né, e ali tinha a presença de indígenas presos também. E no contexto indígena, a gente entende que o lugar mais seguro é o território, né? Já foi falado na mesa passada as estratégias que os povos indígenas estão adotando por meio próprio, né? Fechando as suas fronteiras, fechando as suas aldeias, e essa tem sido a recomendação da articulação dos povos indígenas do Brasil. Então, nós esperamos que cada vez mais o judiciário, a sociedade civil e a academia estejam também sensíveis a essa temática relacionada aos povos indígenas, e nós vamos continuar contando muito com a Associação Brasileira de Antropologia, que tem sido uma parceira histórica na defesa dos direitos dos povos indígenas, tem sido né, uma mão na roda, vamos dizer assim, né, de vários instantes, dos mais felizes aos mais difíceis, né, e agradecer mais uma vez a ABA por estar trazendo para esse debate tão importante dentro da SBPC esse tema tão sensível aos povos indígenas, tão antigo e tão atual, né? Então, agradecer muito pela participação. Obrigado. Obrigada, Eloy. Então, a gente passa agora para a nossa última intervenção, Martinho Silvia, e talvez a gente consiga um pequeníssimo tempo de debate, né? Então, Martinho, a palavra está contigo. Obrigado, Adriana. Espero que todas e todos estejam me escutando bem. Boa tarde, quase boa noite, né? Antes de mais nada, eu queria parabenizar essa iniciativa da Associação Brasileira de Antropologia, no sentido de destacar a relevância do debate sobre saúde nas prisões em meio a essa pandemia. Na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da qual eu também sou associado, esse assunto tomou a forma de uma nota de 2,5 páginas, chamada Coronavírus no Cárcere, Cuidado e Custódia Caminhando Juntos. Vou falar sobre ela aqui. Elaborar essa nota no grupo temático Violência e Saúde, um dos mais de 20 GTs da Abrasco, junto com a Ana Karine, com José Ferdinando e os demais integrantes do grupo temático, foi uma atividade coletiva virtual satisfatória durante esse período de isolamento domiciliar, igualzinho essa que estamos desenvolvendo nesse momento, né? Adriana, Bibia, Natália, Sérgio, Patrícia, Eloy e os 2 Fábios, bem como todos que estão nos ouvindo. Elaborar essa nota foi uma maneira de responder à fala do ex-ministro da Justiça, em março desse ano, segundo o qual, abre aspas, há ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação ao coronavírus, pela própria condição dos presos de estarem isolados. Devo destacar que um entendimento parecido é compartilhado por uma parcela da própria comunidade acadêmica, como se pode notar no trecho a seguir de uma importante referência da área de saúde penitenciária. Abre aspas. A saúde dos detentos é uma problemática latente, um campo aberto e amplo a ser explorado, sendo uma questão de saúde pública, na qual a própria condição de confinamento dos detentos representa uma oportunidade singular para a implementação de programas terapêuticos. Esse trecho estava comparando o isolamento das celas às pessoas que não se encontram privadas de liberdade e têm que ser buscadas em suas casas pelos agentes comunitários de saúde. A própria política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, em vigor desde 2014, sinaliza do que se trata essa, poderíamos dizer, acompanhando a fala do ex-ministro, esse trecho,
de uma referência da própria comunidade acadêmica, uma condição oportuna. Quando a gente vê a divulgação dessa política em um folder, é só digitar folder da PNAISP, que é a sigla da política, no Google, para acessar esse pequeno documento, no qual constam as 10 principais ações da política. Entre as 10 principais ações da política, pasmem, consta promover ações para promoção de doenças. É isso mesmo, promover ações para promoção de doenças. Sabemos que o isolamento nas celas não é equivalente ao isolamento domiciliar. É o contrário, uma aglomeração, dada a superlotação. Assim, sabemos que a fala do ex-ministro é amplamente contestável. Entretanto, e esse é o ponto da nota da Abrasco, não podemos falar apenas de superlotação nesse momento. Precisamos abordar também o superencarceramento. E aí, eu queria contar para vocês uma história que eu vivi quando eu me ocupava da gestão da saúde penitenciária nacional, e nesse momento eu não era nem um privado de liberdade, nem um trabalhador do sistema prisional, eu era um visitante, porque regularmente a gente realizava visitas a unidades prisionais no país. Numa dessas visitas, eram visitas que tinham sempre alguém da área da saúde e alguém da área da justiça, né? Era uma dupla. Aí, numa dessas visitas, eu fui acompanhado da pessoa que, inclusive, me selecionou para trabalhar na área de saúde penitenciária. Uma pessoa muito experiente no sistema, né? E que estava atuando no Ministério da Justiça na época. Então, o que acontece? A gente está visitando a unidade e, durante a visita, a gente, né, percebe a superlotação na unidade, a gente percebe a insalubridade da unidade, e enquanto a gente está ocupado disso, a gente precisa, e é essa a tarefa da visita, né, realizar um monitoramento da própria atividade da equipe de saúde. Pois bem, no meio, né, da visita, a minha colega desmaia, né? De fato, o cheiro não estava dos melhores, como se sabe quem visita a unidade prisional, mas eu fiquei surpreso quando ela desmaiou. Eu até fiquei pensando, gente, será que isso faz parte da fiscalização, do monitoramento? Ou seja, ela desmaiou e aí, de repente, a gente vai descobrir se a equipe de saúde efetivamente vai atender ou não, né? Já que a pessoa caiu no meio do corredor. Pois bem, a gente levou ela, né, para a unidade de saúde, e ficamos a tarde inteira com ela, ela recebeu todo o atendimento necessário da equipe, eu tomei nota de tudo, eu achei, inclusive, que foi mais interessante do que outra forma, né, de monitoramento, já que, tendo acontecido esse fato, a gente pôde conferir o que efetivamente a equipe faz. E depois, né, que a gente realizou essa visita, eu fui conversar com o Ministério da Justiça a respeito do nosso relatório. E aí, conversando sobre esse assunto e conversando sobre o desmaio, o Ministério da Justiça falou: que desmaio? Do que é que você está falando? Como assim? Isso não consta nos relatórios. E aí não, mas veja, né, eu estava lá, né, nós estávamos juntos, isso aconteceu, inclusive foi assim que eu pude descrever tal e tal trecho. Pois bem, conversando com essa colega depois, ficou claro que não era apropriado falar do desmaio, não era apropriado falar do problema que ela viveu durante essa visita, não era apropriado falar dessa situação de fragilidade que a acometeu. Ocultar fragilidades, para ela, era necessário no diálogo com o Ministério da Justiça. Esse tipo de coisa é muito documentado na literatura de ciências sociais e humanas de saúde sobre o sistema prisional. Ou seja, é um ambiente no qual as pessoas não se sentem à vontade de se mostrarem frágeis. Inclusive, o atendimento à saúde, muitas vezes, ele não só é inacessível por falta de assistência médica, mas também porque muitas vezes as pessoas nem sequer dizem que estão doentes, nem sequer mostram que estão fragilizadas.
né? A dinâmica institucional, ela muitas vezes coloca quem se encontra lá dentro numa situação em que falar do mal-estar pode tornar essa pessoa mais suscetível a sofrer violências, mais suscetível a ser violadas, mais suscetível a ter seus direitos violados. Essa é uma das considerações da área de saúde coletiva, particularmente das ciências sociais e humanas de saúde. A gente tem também outras considerações, como, por exemplo, da área de epidemiologia, que mostra o quanto o sistema prisional é cercado de doenças infecto-contagiosas. Um dado nacional foi gerado recentemente mostrando que a gente tem até atendimento antirrábico humano dentro do sistema prisional. Não só tuberculose, HIV, como a gente já sabia. E também a área de planejamento e administração, a saúde coletiva tem essas três áreas, né? Epidemiologia, ciências humanas e saúde, e política, planejamento e gestão. E a área de política, planejamento e gestão é uma área que fica muito preocupada com as prisões, porque as equipes de saúde e segurança, em geral, não se entendem. E, geralmente, a equipe de segurança é que... né, 2 minutos, né, Adriano? A equipe de segurança é que, muitas vezes, né, impõe as suas medidas. Pois bem, né, a gente precisa lembrar a nossa Constituição, quando fala da área de saúde penitenciária, porque a nossa Constituição ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, não adianta só aumentar o acesso às ações e serviços de saúde, é necessário diminuir o risco de adquirir agravos e doenças. E é isso que aborda a nota, né? O aumento do acesso às ações e serviços de saúde não pode caminhar isolado da diminuição do risco de adquirir agravos e doenças, quando o assunto é privação de liberdade. O contágio por coronavírus no cárcere não é um assunto exclusivo do Poder Executivo, seja no nível federal, estadual ou municipal, setores de saúde, justiça ou segurança, como também do Poder Judiciário, já que a diminuição da superlotação e também do superencarceramento, através de medidas de desencarceramento e prisão domiciliar, pode proteger as vidas nesse momento. E aí, caminhando para o final, né? Há 25 anos, a epidemia de HIV/AIDS suscitou as primeiras normativas federais no sentido de garantir o direito à saúde nas prisões, se desdobrando nessas políticas de saúde prisional que a gente tem atualmente. A atual pandemia, envolvendo outra doença infecto-contagiosa, pode ser uma ocasião não só para que setores, como setores de saúde e justiça, pactuem, como também poderes, como o Poder Executivo e o Judiciário. Né? Eu tenho conhecimento das limitações dessa nota, eu desenvolvo um projeto de extensão com egresso no sistema prisional, muitos deles saem endividados do sistema prisional, o dinheiro endividados por lealdade, ou seja, eu sei o quanto é difícil a gente pensar nesse passo que é o desencarceramento e a prisão domiciliar, sei o quanto será difícil para egresso do sistema prisional cumprir o isolamento domiciliar do mesmo modo como cumpriu a sua pena privativa de liberdade. E aí assim, né, a gente fica se perguntando, será que essas propostas são frágeis? Será que essa nota é frágil? E aí fica a minha questão, será que devemos ocultar nossas fragilidades nesse momento da pandemia? Muito obrigada, Martinho. Então, agradeço imensamente as contribuições incríveis e a pontualidade. Sérgio, como é que a gente faz agora? Deve ter alguma questão do chat? Diga. Você está com o microfone fechado. Olá, boa noite. A gente teve uma participação de mais de 100 pessoas na audiência dessa nossa discussão. Algumas questões foram levantadas por colegas, bom, também gente de todo o Brasil.
o colega Stefan Baines levantou uma questão sobre a questão em torno dos direitos diferenciados, apenas alternativas para os índios, para as populações indígenas. Imagino que seja muito mais uma questão de como é que essa situação está sendo, esse direito está sendo operacionalizado, enfim, discutido. Também ele levanta uma discussão sobre como fazer, como proteger as populações, as populações indígenas que estão sendo levadas às prisões, né? Ele fala se há possibilidade de quarentena antes de ser enviado à prisão, enfim. Ele também tem uma questão voltada para isso. Eu gostaria de colocar em questão a questão do mecanismo, sobre o mecanismo nacional. A gente sabe que houve também uma desconstituição, né? Há um processo de desconstituição do mecanismo e das suas formas de operação. Eu gostaria também de ouvir vocês sobre isso. Bom, e também a questão do desencarceramento, também algumas discussões sobre as possibilidades do desencarceramento, como é que isso está sendo tratado. Bom, foi isso que eu consegui extrair um pouco aqui do fórum. É sempre difícil essa posição de traduzir questões, principalmente depois de horas já de seminários, né? Mas foi basicamente isso. Sérgio, se a gente vai devolver a palavra... Mas uma questão que a Manuela Carneiro colocou, que é sobre a situação de indígenas em abrigos, né? Não apenas nas prisões. Então, ela fala da situação de Roraima, né? Onde muitos indígenas estão em abrigos, né? Que também vivem os dilemas do encarceramento, né? E do confinamento. Sérgio, queria aproveitar, então, o bonde, antes de devolver a palavra, acho que Bibia também quer, e agregar também umas questõezinhas pontuais, assim, a partir das falas de todo mundo. Uma tem a ver com uma coisa que apareceu desde o começo, assim, atravessou, eu acho, que todas as falas e nos diz respeito, como antropólogos, muito diretamente, né? Que é a questão das formas como as doenças, as pessoas, os acontecimentos estão sendo enquadrados, né? Então, o que quais são os registros, o que aparece e o que não aparece. Eu acho que tanto Natália quanto Fábio trouxeram essa questão muito assustadora da SEAP ser responsável agora também pelo registro, a questão da causa natural da morte. Patrícia enfatizou muito as condições estruturais da prisão, né, que já são condições que estão produzindo, e isso voltou em outras falas o tempo inteiro, o adoecimento. Eloy trouxe essa questão super importante do registro e da invisibilidade estatística dos indígenas dentro do sistema, né? Martinho trouxe agora também com essa questão das vulnerabilidades. Eu acho que essa é uma pergunta bem, bem importante, assim, por um lado. Como é que a gente fica atento a essa questão da produção dos enquadramentos, das classificações, das estatísticas, dos números, e qual é o nosso papel? Aí eu estou pensando, né, sobretudo no âmbito como esse, de uma associação de antropólogos, né, qual é o nosso papel aí, que necessariamente, do meu ponto de vista, tem que estar diretamente ligado ao que movimentos ativistas, redes familiares, né, já estão produzindo em termos de questionamento e desnaturalização dessas formas de classificação, dessas estatísticas e desses números. E a ultimíssima questão, que eu acho que é uma questão muito relevante, né, para todo mundo que, de alguma forma, vem tendo contato com as discussões em torno da questão prisional, com todas as suas facetas, e que foi mencionada aqui também, acho que o Candotti trouxe isso, é a famosa questão do dentro e fora da prisão, das redes, né, os vasos comunicantes, como diz o Rafael Godoy, né, os fluxos, a Natália Padovani também trabalha muito isso. Quer dizer,
como é que a gente pensa a Patrícia trouxe, né, de uma maneira muito pungente, essa questão que está colocada agora do fato das pessoas que estão encarceradas não poderem receber mais, né, enfim, não poderem receber mais os recursos vindos das suas famílias, as sacolas e tal. Então, onde começa, onde termina a prisão, e o que isso nos coloca em termos de discussão do agravamento ainda mais sério, né, dos direitos das pessoas que estão encarceradas, mas também de toda essa rede enorme de pessoas que está impactada pelo cárcere, mesmo que não esteja dentro do cárcere, porque está sofrendo com as condições, com a angústia, com as condições que os seus familiares ou as pessoas às quais elas estão ligadas estão sofrendo lá dentro. Bibi, acho que queria colocar alguma coisa também, né, Bibi? Quero sim. Eu adorei a discussão, achei extremamente relevante. E eu, pelo menos, anotei uns 4 pontos aqui que eu acho que poderiam gerar as discussões futuras e fazer uma sugestão no final, que seria um convite, digamos, da ABA para esse comitê que é recém-formado e para gerar entre vocês uma articulação de temas, estudos e a alternativa que a gente dava poderia apoiar, né? Em primeiro lugar, é essa questão que está presente em todas as falas e que acho que foi Fábio Candotti que chamou a atenção, que é da extrema articulação entre uma gestão cotidiana do sofrimento e a gestão da informação. Isso é que é uma coisa que impressiona, né? Como é uma política que é o que o Fábio Malá chama de a prisão é o espaço da morte, pelas condições absolutamente precárias de vida que nela se gesta, com simultânea ausência de informações importantes, informações que deem alguma transparência, com essa gestão do espaço da prisão como espaço da morte, é totalmente articulada a uma desinformação. Isso eu acho um aspecto importantíssimo do que vocês estão fazendo, do que vocês estão articulando e da visibilidade que vocês estão tentando dar para esse universo que é tão pouco conhecido. Por outro lado, essa coisa importantíssima que o ativismo já tem assinalado, que é a importância das famílias, né, na tentativa de justamente minimizar a precariedade das condições de vida e gerar informação, né? E como as famílias não estão atuando apenas como famílias, mas já se constituem como movimentos, né? Como ativismos vivos e tal. Isso eu acho absolutamente fundamental. Essa questão que o Fábio Malá levanta sobre a indeterminação dos óbitos, eu acho assim, quer dizer, além da desinformação já existente, a desinformação em relação aos óbitos agora, essas resoluções são absolutamente terríveis. E o que me pareceu muito importante nessa sessão como um todo é essa tentativa de não trabalhar apenas o registro das populações prisionais, sem considerar, por exemplo, a especificidade das populações indígenas quando são presas. Eu achei, Eloy, a sua contribuição importantíssima nesse seminário, até porque há um certo paralelismo entre aquilo que a gente considera como questões e assuntos indígenas e aquilo que a gente considera como assuntos relacionados à violência, formas de violência e até encarceramento. Então, essa possibilidade de articular as especificidades vividas pelos indígenas presos, que seja provisoriamente, me parece fundamental. E, nesse sentido, eu quero dizer que a ABA desafia vocês todos a, como primeiras iniciativas desse comitê, talvez elaborarem uma nota que consiga contemplar as vozes desses diferentes atores nessas perspectivas temáticas que vocês estão trazendo para tentar minimizar a imensa invisibilidade que esse problema tem e traz para a sociedade brasileira. Antes de eu devolver a palavra, já registrei o trabalho de casa, que a nossa presidenta já nos colocou.
Tem duas questões pontuais que apareceram agora no chat que eu vou agregar para quem quiser comentar. Uma, Lu Moraes pergunta sobre a questão dos presos em delegacias do interior que morrerão de Covid e não serão sequer citados. E pergunta se há algum trabalho conhecido sobre essa população, né? Houve uma menção muito rápida à questão dos provisórios, mas essa é uma pergunta sobre as pessoas que estão em delegacia. E a Denilson pergunta, isso seria muito bom se Natália, Patrícia pudessem dar uma notícia sobre a questão dos containers, né? Que teve essa semana uma mobilização forte, em que pé está a discussão dos containers. E Antônio Carlos Souza Lima pergunta se é viável as possibilidades de uma tentativa de análise em rede nacional. É viável a gente tentar uma análise desse quadro em rede nacional. Então, a gente tem um conjunto de questões fabulosas e mais ou menos 18 minutos para reagir agora. Então, eu vou devolver a palavra sem muita ordem, eu acho que a gente está num começo, numa primeira conversa, mas quem quiser fazer algum apontamento breve sobre alguma dessas questões, a palavra está devolvida. Então, eu vou começar. Eu vou acrescentar algumas outras coisas, porque assim, é importante também. É porque é tanta coisa que acontece que a gente está no momento de tentar fazer tudo e às vezes acaba não dando conta de nada, né? Primeiro, para falar em relação às mortes. Tem acontecido muita morte no Rio de Janeiro em relação à Covid. E para quem não está privado de liberdade já está sendo um problema, porque tem corpos que ficam em casa 2, 3 dias, e tem toda uma burocracia. Semana passada mesmo eu fiquei o dia todo, e 3 dias tentando retirar um corpo de uma pessoa que eu nem conhecia de uma favela no Rio de Janeiro, que ele morreu ali na favela do metrô. Até descobrir toda a burocracia. E isso eu falei com o Ministério Público, eu falei com a Secretaria de Assistência Municipal, e todo mundo ficava chocado. Eu falei, mais chocada estou eu, que vocês não sabem o que está acontecendo. E aí até descobri que agora você vai no cemitério diretamente falar com as empresas que ganharam concessão, né? As funerárias, e as funerárias retiram. E aí cada um fala uma coisa, mas isso também não está muito certo, não. E aí vem a história das máfias de enterro, né? Que já aconteceu no Rio de Janeiro e que agora vai voltar, porque a funerária é quem vai na casa buscar quando a pessoa morre. Antigamente ia na delegacia, fazer o registro, agora você não faz nada disso. Eu liguei para Rio Pax, eu liguei para Reviver e ninguém sabia me informar nada. Até que eu fiz toda uma articulação para conseguir saber informações e falar com a família. E aí é outro tema, né? Além do sistema prisional, que são as mortes dentro de favela. E aí também um outro problema são realmente as delegacias. Pelo grupo de trabalho do GT Cidadania da 7ª Câmara, a gente tirou alguns ofícios pedindo informação justamente a esse fluxo, né? E aí é o fluxo das pessoas privadas nas delegacias, porque delegacia não pode ter ninguém privado de liberdade para começar. É mais complicado, porque tem que trazer para o Rio de Janeiro ou levar para as unidades que tinham audiência de custódia. Então, a gente pediu um ofício também perguntando justamente sobre isso, e principalmente porque a gente tem visto, tem continuado as operações policiais nas favelas, e tem continuado operações policiais, e tem morrido muitos policiais militares e muitos policiais civis de Covid. Então, a gente queria saber também como é que é isso. A pessoa que está cautelada na delegacia, como é que é? Se ela tem máscara, se ela tem álcool gel, se ela está fazendo isolamento, está tendo testagem para as delegacias e para os policiais militares. Então, é um leque de coisas muito, muito grande que a gente está tentando fazer na medida do possível, porque são muitas demandas, são muitas frentes. E as pessoas não param de ser presas, né? Não está tendo audiência de custódia, mas as pessoas continuam entrando no sistema. Então, o número de prisões é muito grande. Se fala, faz quarentena, fica em casa.
Mas aí ontem teve a operação na Cidade de Deus, teve a operação na Vila Kennedy, teve a operação no Luciano, e aí começa toda a confusão. Ontem mesmo morreu uma pessoa atingida, quer dizer, morreu atingida não, ela foi assassinada numa operação policial, na Providência, no momento de Covid. E aí, porque tem criança em casa, tem idoso em casa, está todo mundo em casa. Então, como é que você faz um isolamento social dentro da favela se as operações continuam? Então, isso é um problema também, tanto para quem está dentro da favela, para quem está vindo de fora, porque assim, não se sabe se os policiais se eles estão com Covid ou não, se eles estão levando para dentro da favela com Covid. Como é que é isso que bota dentro do carro a pessoa que é presa, bota todo mundo junto, que aí não vai ter máscara, né? E aí é todo mundo algemado, um junto do outro, cadê o distanciamento? Então, isso também precisa ser pensado, né? Porque a polícia continua prendendo e a polícia continua matando. Então, tem essa parte. E interior é muito mais complicado porque a informação não chega no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, agora, se você não consegue nem fazer uma articulação maior, quando se tinha problemas em delegacia do interior, você conseguia ligar para um, ligar para outro, para ir lá, OAB, que tem OAB no estado todo, mas agora você não tem essa... É tudo remoto. E para remoto é muito complicado, porque muitas das vezes a pessoa desliga o telefone, cai a ligação. Ontem eu passei o dia todo ligando para várias execuções penais, para saber por que os alvarás de soltura estão demorando de 7 a 10 dias para uma pessoa ser presa, para ser liberada. Porque essa pessoa não pode mais estar no sistema. Se ela tem um alvará de soltura expedido, e esse alvará de soltura foi mandado para o sistema, ela está presa ilegalmente. Então, como é que ela fica 7 dias? E aí, toda hora caía a ligação da VEP. Eu ligava, ficava na linha, quando eu começava a falar, a ligação caía. Eu ligava, ficava na linha, quando eu começava a falar, a ligação caía. Então, assim, também tem esse problema, porque remotamente muita gente, às vezes, realmente não está trabalhando. Porque você acaba desligando o telefone. E a falta de informação também que a população não tem. A população não tem a informação de como é que é isso. Um exemplo, os familiares de... Porque o Detran que faz carteirinha. Então, essas pessoas não conseguem agendar no Detran para fazer a carteirinha. Então, quem entra agora no sistema fica lá sem nada. Então, existe também um fluxo que não é divulgado, existe uma informação que não é divulgada. Aí a SEAP coloca a sua ouvidoria, o telefone de 9 às 17 para ligar. Mas aí tem hora que você liga, você fica 2, 3 horas e você não consegue ser atendido. Porque é uma demanda muito grande. Então, tem muitas frentes que precisam ser pensadas e precisam ser redobradas. Porque senão, assim, não consegue dar conta, não consegue trazer informação. Pela frente, a gente estava fazendo uns boletins de informação. O dia que aqui no Rio ainda consegue colocar custódia e algumas informações. Se tinha que tirar a tornozeleira, não precisava ir, que estava suspensa. Informações para ir replicando para os familiares, para eles pelo menos ter certa informação e ficar menos preocupado. Porque tinha muita gente preocupada com a tornozeleira que tinha data para tirar e não tirou. Tinha muita gente preocupada com a condicional que tinha que assinar e que não assinou, que isso poderiam trazer a pessoa de volta para o sistema. Então, a falta de informação também é muito grande para essas pessoas. É isso, obrigada. Patrícia, super obrigada. Gente, bom, é sempre uma aula ouvir Patrícia. Eu acho fazer aqueles esquemas que dá para cada um falar muito rapidamente, uns 2 ou 3 minutos. Teve uma questão nova que apareceu sobre as mulheres mães no sistema. Então, eu acho que talvez a gente possa ir fazendo mais ou menos na sequência. Pode ser? Natália, depois os 2 Fábios, Eloy, Martinho, e a gente encerra. Então, uns 2 minutinhos a 3 para cada um. Vou tentar ser bem coisa. Sobre mulheres mães presas, né? Tem alguma, e aí vou falar aqui do Rio, especificamente, né? A gente acompanha a questão das mães e acesso à saúde, mulheres e mães, e acesso à saúde, pedidos de liberdade há bastante tempo já. A gente já tinha colocado nesse próprio relatório de saúde questões de violência obstétrica na rede pública.
em uma série de problemas, e óbvio que isso também vai impactar durante o Covid, né? Elas recebem menos atenção, menos política direcionada. Se a gente pega as informações colocadas pela SEAP do planejamento, de atuação deles, mulheres claramente não é um ponto focal, né? Elas não têm medidas específicas, mesmo que mulheres sejam, isso o OMS colocando, o Fórum Econômico Mundial colocando, o grupo mais impactado, um dos grupos, né? Mulheres, negras, que é exatamente o perfil da população prisional, sejam desproporcionalmente impactadas pelo Covid, ainda assim elas não fazem parte de uma gestão prioritária. A gente tem notícia que foram impetrados pela Defensoria habeas corpus para todas as mulheres mães, principalmente as que estão na UMI, que é a Unidade Materno-Infantil, que está hoje com 7 presas, que caiu bastante nesse período, e no Talavera Brus, que é a unidade aqui do Rio, que recebe as grávidas, né? Então, existem movimentos para isso, mas, enfim, com dificuldades também, como desencarceramento, já pegando gancho de modo geral, né? A gente, no mecanismo, defende, assim como é colocado pela OMS, Comissão Interamericana, que a única forma de você efetivamente combater o Covid é você soltando e reduzindo drasticamente a população carcerária, inclusive grupo de riscos, porque inclui mulheres grávidas. Mas existe uma resistência, o judiciário tem uma resistência histórica ele é um dos grandes motores, na verdade, né? Para não dizer resistência, na verdade, ele é aderido ao genocídio e ao superencarceramento e à seletividade penal. Ele segue reproduzindo isso num tempo de Covid também. Por exemplo, segunda, teve a negativa de uma liminar numa ação civil pública para garantir um fluxo de saúde, ou seja, os presos no Rio não podem sair, não conseguem sair por 1000 problemas, sejam problemas na vara de execuções penais que aconteceu, problemas de entrega de laudo, problemas em julgamento pelas varas criminais dos presos provisórios, uma série de impeditivos para conseguir essa liberdade, e aí você soma isso tudo um impedimento de que se entre a saúde. Então, você nem deixa o preso sair, nem a saúde entra, ou a presa, e tudo isso se entala. Quanto aos registros, eu acho que existe aí um papel que a gente tem batido muito, a gente tem até lançado relatórios praticamente semanais, sobre a situação do Rio, porque eu acho que tem uma demanda de produção de memória do que a gente está vivendo, né? A gente vive uma política de esquecimento há séculos, e a gente está vivendo mais um momento em que essa política de esquecimento vem à tona, seja com a portaria do CNJ, com resoluções como a da SEAP, com omissão de dados como colocado quanto ao Amazonas, e isso, né, como eu já tinha dito, é espalhado nacionalmente. Então, eu acho que tem aí um trabalho, é um trabalho, sem sombra de dúvida, que não é possível sem estar próximo a quem estava experienciando isso de forma objetiva e material. A gente tem um trabalho como um todo, todas as instituições e campos profissionais, aí de estar também nesse esforço de ajudar na produção de memória sobre como é que esse genocídio está sendo agravado pela pandemia. E só sobre o mecanismo nacional, de fato, desde o começo do governo Bolsonaro, existe uma tentativa de desarticulação não só do mecanismo, como do comitê, e inclusive uma tentativa anterior de que o mecanismo fosse voluntário, que é impossível pela dinâmica de trabalho de inspeção em unidade, que você passa o dia inteiro e o resto da semana articulando a visita que você fez. E agora com essa nova da Damares, em que ela simplesmente impediu as reuniões do Comitê Nacional durante a pandemia, porque não é uma prioridade. Fala muito sobre a perspectiva do governo federal, sobre a consideração e o respeito a essas pessoas que estão encarceradas e seus familiares. Obrigada. Obrigada, Natália. Fábio? Oi. Primeiro, antes que eu esqueça, agradecer de novo. É muito bom estar aí do lado do Fábio Malarte, conhecer a Luísa Eloy, a Natália, que não conheço, estar junto com a Patrícia, que tem sido uma aliada importante aqui com a gente. E lembrar para as pessoas, se as pessoas quiserem olhar o Instagram da Agenda Nacional, @desencarcerabrasil, é isso, Patrícia? Né? E @desencarceraam, né? Amazonas, AM de Amazonas, quem quiser olhar. E no Facebook, tem a frente estadual, tem todas as frentes estaduais, acho que tem Facebook. É muito importante para a gente que as pessoas sigam, façam isso, porque a gente sabe que isso é uma frente de publicização e a briga por informação é muito grande. Eu só queria comentar rapidamente a questão indígena,
porque isso está sendo uma pauta aqui para a gente também. A CEAP simplesmente não considera indígenas como grupo de risco, e a gente já tem pautado isso no comitê e está com dificuldades. A gente, inclusive, já pediu, está tentando articular com alguns antropólogos aqui um pedido mais formal, porque a gente tem uma situação bem particular, né? No Amazonas, eu não só acho que no Amazonas, eu acho que em outros lugares a situação pode ser muito parecida, onde você tem um fluxo muito grande de indígenas em cidades, né? E os indígenas são presos por crimes comuns, não necessariamente por conflitos, tem também por conflitos de terra, mas eu acho que não só. Então, nós temos regiões com cidades com grande presença indígena, e onde os indígenas não são simplesmente identificados enquanto tais também, né? E, assim, isso não é uma questão também, e é de maneira um pouquinho diferente. Até né, uma das questões que a gente está levantando, até que ponto os próprios indígenas se identificam quando chegam no sistema carcerário, né? Mas é isso, aqui em Manaus tem cerca de 36 mil indígenas. A gente tem agora, a Manuela falou dos indígenas em Roraima, mas a gente tem também aqui cerca de 600, 800 waraus também vivendo em situação de abrigo aglomerado, e a gente tem muitos indígenas morando em situação favelizada na cidade, que são essas 36 mil pessoas. E no sistema carcerário de Manaus dizem que tem 6, 7 indígenas, né? Então, a gente está pautando aqui uma busca ativa de indígenas, né? E está tentando ter apoio de antropólogos daqui, para ver se a gente consegue, talvez um apoio da ABA fosse bastante importante também. Tá? Eu acho que isso é realmente uma pauta muito necessária. Tá? Eu acho que era isso. Delegacias do interior, é isso. Tipo, aqui temos uma quantidade enorme de carceragens, enorme, e nenhuma informação. Né? Inclusive, a segunda rebelião que a gente teve foi numa carceragem de Atalaia do Norte, que talvez seja o município mais indígena de Manaus. A gente tem pelo menos relato de 3 indígenas que estão presos nessa carceragem, ainda que a gente não faça ideia de quantos presos estão nessas carceragens. Então, essa é a situação. Agradecer muito o espaço e é isso, assim, a luta que a gente está travando, para quem não está entendendo, para quem está acompanhando e não é do campo e tudo mais, do campo de luta e tudo mais, é desencarceramento. E para essas pessoas, para as pessoas entenderem, né, todas as previsões de casos no Brasil de contágio e morte estão sendo feitas sem prisão, sem considerar a situação de prisão, né? Estão sendo feitas também sem considerar a situação de aglomeração urbana, de favelização, mas estão sendo, sobretudo, assim. Nos Estados Unidos, foi feito um estudo pela CRU, que é uma ONG de lá, uma organização de lá de direitos humanos, encomendada com epidemiologistas, com matemáticos, com etc., que calculou que, considerando a população carcerária, o avanço do Covid na população carcerária norte-americana, que é grande, a chances a taxa, o grupo de pessoas mortas, em termos de previsão, nos Estados Unidos, dobra, de 100 mil para 200 mil. Certo? Isso nos Estados Unidos, onde não tem taxa de ocupação acima de 100%, praticamente. Então, se a gente considerar no Brasil o avanço, se a gente considerar a situação de Manaus, por exemplo, do Amazonas, né, que está puxando aí a curva nacional, né, eu acho que a coisa no Brasil pode piorar, a gente pode ter uma situação. E aí as pessoas têm que entender, se as pessoas acham também que a vida de preso não vale, essas coisas, né, eu acho que as pessoas que estão assistindo aqui não pensam isso, não. Mas, assim, vai lotar o sistema de saúde. Certo? Em Brasília, na Papuda, o problema do sistema carcerário agora é que eles querem soltar os presos que estão com Covid. E esses presos vão parar onde? Né? Quem está doente. Então, assim, agora a gente vai ver como é que vai ser. Quando começar a estourar, Brasília também é um belo laboratório da situação, porque os caras estão gerindo as vidas dos presos com Covid dentro do sistema carcerário. Né? Então, é bastante importante a gente pensar qual vai ser o andamento da coisa a partir de agora, que daqui a pouco o sistema vai querer soltar os presos que estão com Covid. Né? E aí a gente vai querer soltar do tipo, a gente não tem nada a ver com isso, vai para casa. Né? E aí a gente vai ter que ter outro tipo de problema. Né? Recomendar também que o pessoal procure o Infovírus Prisão dentro do Instagram, que está pautando muitas questões em termos de informação confiável a respeito do Brasil inteiro. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Fábio. Fábio? Não, muito rapidamente, 2 pontos eu acho que foram mencionados. Primeiro, acho que ficou bastante claro na apresentação do Fábio Candotti a questão da gestão da informação, né? E eu acho que tem uma chave importante aí para tomar o Estado
exatamente a partir do segredo. O segredo quer dizer pensar isso, né? O segredo como exercício do poder político, né? Como que, na verdade, tem aí uma chave importante para pegar essa dimensão do Estado e fazer uma análise do Estado a partir desse segredo que ele produz, né? E aí, nessa chave, a manipulação de dados, a não produção de dados ou o camuflamento de determinados dados não tem a ver, como geralmente se diz, não significa atribuir isso a uma ineficácia das instâncias a produzirem os dados, ao fato de que não é possível fabricar esses dados, mas, na verdade, a manipulação, o encobrimento e o segredo são táticas de governo, né? É disso que se trata. Na verdade, não passar os dados, não produzir dados é uma estratégia de governo, né? Assim que o Estado também se faz, né? Camuflando determinadas superfícies do seu exercício. E um outro ponto que também foi mencionado, que é da relação entre o dentro e o fora, que eu acho que aí teria várias discussões interessantes, né? Mas eu queria me ater a um aspecto específico que é também um pouco desse ponto de vista, né, da produção de determinadas formas de vida, ou, na verdade, a produção de determinadas condições às quais algumas populações são submetidas e outras não, né? Acho que a fala da Patrícia é bastante interessante quando ela menciona e sublinha que, bom, fazer isolamento social dentro de alguns territórios periféricos soa até como sendo irônico, né? Do mesmo modo, falar para os presos, falar para as pessoas na prisão que não pode ter superlotação, que o ambiente tem que ser ventilado, é a mesma lógica, né? A mesma coisa, recentemente eu vi uma matéria sobre racionamento de água em determinados territórios periféricos, o que também se passa dentro das prisões. Portanto, eu acho que tem uma ressonância aí em termos da produção estatal que se refere a essas determinadas condições de vida às quais determinadas populações são submetidas, né? Não à toa, vários estudos da Fiocruz apontam como em algumas periferias o índice de incidência de tuberculose é muito mais alto do que em determinadas regiões, em outras regiões da cidade, né? O que também pode ser um outro elo de ressonância aí entre o que se passa na periferia e o que se passa na prisão, onde os presos têm 35 vezes mais chances de ter tuberculose do que fora. Portanto, acho que tem aí todo um campo para ser explorado desse ponto de vista, né? Das ressonâncias no que concerne às infraestruturas às quais determinadas populações são submetidas. Era só esses dois pontos, na verdade. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aí poder partilhar com vocês essa discussão ao longo da tarde. Obrigada a você, Fábio. Eloy? Então, de forma muito rápida e pontual, só ressaltar o comentário que o professor Steve fez, né, em relação à questão dos direitos culturais. De fato, isso é um grande desafio posto, né, no judiciário. Quer dizer, nós temos feito um esforço muito grande, né, de levar toda essa gama de direitos que já são reconhecidos aos indígenas que são presos, processados, né, enfim, acusados, mas no judiciário a gente encontra uma barreira muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, tem ministros, desembargadores que fundamentam as suas decisões falando que não se pode aplicar mais esses dispositivos porque não são mais índios, né? Porque já tem celular, já tem título de eleitor, inclusive, né, em muitos casos em que eu fui fazer sustentação oral enquanto advogado indígena, né, eu acabo de fazer a sustentação oral, me apresento como advogado indígena e o ministro fala, não são mais índios, já falam português, né? Então, é uma atitude, né, racista e colonial muito forte, muito presente, e aí nós temos muitas dificuldades, embora nós estamos enfrentando muito isso, né, enquanto movimento indígena, enquanto advogados, enquanto antropólogos também. Eu acho que essa possibilidade que o professor Antônio Carlos Souza Lima aponta, né, quer dizer, nos desafia, é um caminho, e eu acredito que isso aqui é uma iniciativa inicial, né, vamos dizer. Eu acho que a aba tem todas as condições de poder levar isso, né, esse tipo de análise adiante. Eu mesmo me coloco à disposição para contribuir
e, né, quer dizer, ter essa institucionalidade, essa respeitabilidade também científica para nós é fundamental, né? E a aba tem gente, vamos dizer assim, em todo lugar do Brasil. Então, acho que como tarefa de casa, né, professora Adriana, a gente pode iniciar também um GT, né, um grupo de trabalho, para a gente poder estar, né, avançando nessas temáticas. Enquanto movimento indígena, nós temos todo o interesse de estar participando e de estar contribuindo. E, de fato, nessa questão do Covid, né, assim, até mesmo os indígenas que não estão encarcerados não estão sendo contabilizados, né? Não é à toa que a PIB lançou um site específico, né, quarentena.org, para poder estar colocando os números oficiais, porque a própria Secretaria Especial de Saúde Indígena não quer contabilizar os indígenas, por exemplo, que estão na cidade, né? E essa é uma situação caótica, porque o indígena ele vem para a cidade às vezes para fazer um outro tipo de tratamento e ele acaba se contaminando justamente a hora que chega no hospital ou quando chega no abrigo, na CASAI, né? na Casa de Saúde Indígena. Então, todos esses espaços são espaços assim altamente propícios, né, para que o vírus ele possa estar se espalhando. Então, são preocupações bem atuais. Então, quero agradecer a oportunidade e também me colocar à disposição para estar contribuindo com o Comitê Cidadania, Violência e Gestão Estatal da ABA. Muito obrigado. Já está, Eloy, imediatamente. Sim. Então, eu acho essas questões extremamente pertinentes e acho que ligadas, né? Então, containers, cadeias e encarceramento feminino faz a gente pensar um pouco nessa prioridade que foi apontada ao longo de muito tempo, que é diminuir a superlotação, e sobre uma outra prioridade que surgiu justamente por atentarmos que, se focássemos apenas na superlotação como prioridade, teríamos dificuldade de garantir os direitos das pessoas privadas de liberdade. Então, eu vou começar pelo encarceramento feminino, ou seja, o encarceramento feminino ele cresceu muito mais do que o masculino nas últimas décadas e está estreitamente ligado à questão da condenação por tráfico de drogas, e esse encarceramento ele suscitou uma série de articulações entre associações, inclusive a Abrasco, solicitando que a prisão domiciliar fosse a medida mais apropriada para mulheres, mães grávidas, né? Algo que foi, inclusive, uma medida que foi adotada. Então, por que prisão domiciliar e não aumentar o número de vagas? Justamente porque o superencarceramento, ele, nesse momento, se torna o nosso foco mais do que exclusivamente a superlotação. Os containers são justamente saídas para isolar, criando mais vagas onde não existe. Já eram condenáveis antes, se não me engano, foi o Espírito Santo que já desenvolvia políticas no sentido de criar containers e já foi condenado internacionalmente, né? O país já foi condenado internacionalmente por conta dessas medidas tomadas, por conta desses containers, né? Então, quando a gente olha demais para a superlotação e fica criando mais vagas, a gente só aumenta a população prisional. E, finalmente, a questão das cadeias, né? As cadeias, na primeira política de saúde prisional criada, elas não foram, né, contempladas. A primeira política criada foi criada para abordar exclusivamente quem já tinha sido julgado e condenado. Presos provisórios, pessoas em delegacia, as pessoas estavam de fora. E aí uma nova política foi criada para abarcar a todos, né? Vejam, né? Quando a gente trabalha no sentido da garantia do direito à saúde, segundo a nossa Constituição, a gente trabalha para diminuir as chances de uma pessoa adquirir doença, não trabalha só para garantir assistência à saúde, assistência médica a ela. As duas coisas precisam caminhar juntos. Só que nos últimos anos, a gente costuma olhar principalmente
para a assistência à saúde, principalmente para o que o executivo pode fazer, principalmente para a superlotação. Já está mais que na hora da gente olhar para o superencarceramento, já está mais do que na hora para a gente diminuir, né, o número de pessoas privadas de liberdade com base em medidas desencarceradoras. Mas, como os colegas já disseram, isso é só um primeiro passo na luta por direitos, não é o passo definitivo. Afinal, egressos do sistema prisional terão as suas dificuldades de cumprimento da recomendação de isolamento domiciliar. Obrigada, Martinho. Acho que a gente já está um pouquinho além do limite que o Sérgio tinha dado. Sérgio, te passo então a palavra, ou a Bibia, para vocês encerrarem. Está fechado o seu microfone, Sérgio. Rapidíssimo, eu deixo a última palavra para a Bibia. Queria mais agradecer a todos e fazer uma correção. Quem está nos acompanhando e colocou questões foi Manuela Cordeiro e não Manuela Carneiro, como eu me referi aqui. Então, para registro, é bom que a gente não confunda as Manuelas nesse caso. É isso, obrigado a todos, foi excelente toda a discussão. Espero que a gente consiga continuar, né? É isso, obrigado. Faço minhas as palavras do Sérgio, agradeço demais ao PE, que a gente recém lançou, que começou a fazer um trabalho importantíssimo e muito, enfim, relevante e uma grande aspiração da ABA. E espero que todos continuem nessa articulação e nos desafiando a todos a escreverem um texto ou uma nota para que a gente possa divulgar e dar maior visibilidade a todas essas questões que vocês levantaram. Muitíssimo obrigado a todos. E a Adriana em particular, que é o que organizou tudo. Nada, foi coletivo. Gente, obrigada pelo desencarceramento. Tchau, tchau. Tá.